queridos alunos, bem-vindo ao Descomplicando Direito Civil, seu canal descomplicado de Direito Civil aqui no YouTube. Bom, turma, na aula de hoje vamos aprender um pouco mais aí acerca do tema domicílio e residência, claro, no Código Civil e no Código de Processo Civil, ou seja, como juridicamente os termos são usados no direito brasileiro, correto? Vamos lá. Do domicílio e residência. No Brasil, turma, faz-se distinção entre domicílio e residência. A distinção ela é feita no Código Civil, mas importará não só ao direito civil, isso deve ficar claro aqui, como estenderá aí a outros ramos do direito. Vejamos então, qual a diferença entre domicílio e residência? Se formos lá no artigo 70 do Código Civil, temos a definição, preste atenção, o domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Artigo 71. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências onde alternadamente viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas. Ou seja, os artigos demonstram, turma, que a pessoa no Brasil poderá ter várias residências, podendo considerar seu domicílio em qualquer delas, correto? Permite, então, a pessoa possuir vários domicílios e várias residências simultaneamente, ok? Continuando. Ou seja, a residência é o lugar em que a pessoa se fixa, só. A definição de residência conduz a um único elemento, qual seja, o elemento objetivo, lugar em que a pessoa se fixa, ok? Já o domicílio, como na residência, também é o lugar onde a pessoa se fixa, ok? Mas com a vontade de ali permanecer em definitivo por conta da expressão ânimo definitivo do artigo 70. A definição de domicílio conduz a dois elementos, um objetivo, como na definição de residência, lugar em que a pessoa se fixa, o outro subjetivo, o outro elemento, ou seja, vontade de permanecer em definitivo. O elemento subjetivo denomina-se animus manente, ou seja, vontade de permanecer. A vontade de permanecer, este ânimo definitivo, faz com que seja incluído no domicílio o elemento jurídico, ok? Vamos entender? Vamos lá. Turma, olha só. Como descobrir, por exemplo, que aquele endereço é domicílio ou residência? Como nós vamos saber isso? Muito fácil. Olha só, é muito tranquilo. Quando estivermos falando de domicílio, é porque se criou uma relação jurídica naquele endereço. Quando não há uma relação jurídica, é somente residência. Correto? Vamos para uma questão de prova, para concurso aí que foi desenvolvida pela CESP de Brasília. Eu vou ler aqui para vocês. A questão era o seguinte: José mora em imóvel próprio em São Paulo, por onde fica vivendo 4 meses por ano. Nos outros 4 meses, ele fica em Salvador, em imóvel locado pela empresa. E nos outros 4 meses, ele também fica em outro imóvel locado pela empresa em Recife. Qual desses endereços, eu pergunto para vocês, é residência e qual desses endereços é domicílio? Responderam? Simples, pessoal. De acordo com o artigo 70 e 71 do Código Civil, todos os endereços são residência, bem como todos os seus endereços são domicílio simultaneamente. Ok? Exemplificando. Em São Paulo, José atrasa a conta de luz. A empresa que fornece energia elétrica vai processá-lo em qual dos 3 endereços? Simples, pessoal. Será São Paulo. Logo,
para esta relação jurídica que José mantém com a empresa de energia elétrica em São Paulo, ou seja, São Paulo é domicílio e os outros 2 endereços de José serão residência. Correto? Vamos lá? Olha só. Em Salvador, José contrata serviço da NET, TV a cabo. Logo, para esta relação jurídica que José mantém com a NET, Salvador é domicílio e os outros 2 endereços de José serão residência. Correto? Em Recife, por exemplo, José contrata plano de celular com a Vivo. Logo, para esta relação jurídica que José mantém com a Vivo, Recife é domicílio e os outros 2 endereços de José serão residência. Ficou fácil agora, né? Vocês conseguiram perceber como o domicílio dependerá da relação jurídica. Ao falarmos de domicílio ou residência, cabe esclarecer que é muito importante sabermos aí a cidade em que a pessoa é residente e domiciliada, correto? E ela nos leva à comarca de grande importância para o processo civil. Turma, olha só, normalmente residência e domicílio coincidem, ok? Eles vão coincidir, isso é a regra, sendo aí, né, uma regra. No entanto, há situações em que isto não ocorre. Ou seja, residência e domicílio não coincidirão, como a gente, né, expomos aí acima. Seriam aí as exceções à regra principal, correto? Olha só, o Código Civil mesmo, ele prevê situações em que se fixa o domicílio, é necessário fixar o domicílio, uma vez que todos devem possuí-los necessariamente. Todos devemos possuí-lo, correto? Olha só, artigo 72 do Código Civil. É também domicílio da pessoa natural quantas relações concernente à profissão, o lugar onde esta é exercida. Parágrafo único. Se a pessoa exercitar profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhe corresponderem. Artigo 73 do Código Civil. Ter-se-á por domicílio da pessoa natural que não tenha residência habitual o lugar onde for encontrada. Olha que interessante. Exemplo, de um cigano ou de um nômade não possuir residência fixa. Seu domicílio será o local em que for encontrada, ok? Em cujo foro poderá ser acionado, tá certo? O Código de Processo Civil, ele também nos ensina algumas regras a respeito do tema. Vejamos. Artigo 46. A ação fundada em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis será proposta em regra no fórum de domicílio do réu. Parágrafo 1º. Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. Ok? Exemplo. Paulo possui mais de um domicílio. Afinal, mora com ânimos manente 6 meses no Rio e 6 meses em São Paulo, sendo autônomo de publicidade, de onde usa somente seu laptop para elaboração aí de peças, criações de artes, né, para clientes, né, que ele atende no ramo da publicidade. Paulo, nesse sentido, é residente domiciliado tanto no Rio quanto em São Paulo. Assim, de acordo com o parágrafo 1º, em qualquer uma das cidades, seja Rio ou São Paulo, será seu domicílio. Correto? Ele trabalha nas 2 cidades. Turma, olha só, há pelo menos 2 classes importantes de domicílio. A geral e a especial. Correto? Vamos lá. Domicílio geral é o local aí em que a pessoa se fixe com ânimos manente, ou seja, com vontade de permanecer em definitivo, para ser a sede da sua vida. Será voluntário, facultativo ou necessário legal, ok? Trata-se de domicílio voluntário facultativo para as pessoas, tanto naturais quanto jurídicas, ok? Sua ampla liberdade para fixar seu domicílio onde bem entenderem, tá certo? Isto é, pensem,
aquele local escolhido pela pessoa de livre e espontânea vontade, tá certo? Vamos a um exemplo? João escolhe morar na cidade de Nova Lima, com vontade de ali permanecer em definitivo e se fixar. Nesse sentido, parem para pensar, João define o local onde estará residente e domiciliado, ok? Trata-se do domicílio necessário legal para as pessoas que a lei determina o local em que serão domiciliadas. Encontramos no artigo 76 e 77 do Código Civil. Vamos lá? Tem domicílio necessário. Quem tem domicílio necessário no Código Civil? O incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Correto? Do incapaz é o do seu representante ou assistente. Do servidor público é o lugar em que exercer permanentemente suas funções. Preste atenção a isso. De forma definitiva e não transitória. Ou seja, vamos entender, se houver então transferência provisória para outro local do funcionário público, não muda o endereço do servidor público. Cuidado com isso, tá certo? Do militar, onde servir será seu domicílio. Da Marinha ou Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado. Do marítimo, estamos falando aqui da marinha mercante, movimentação marinha, do comércio, né, onde o navio estiver matriculado, correto? Do preso, o lugar em que cumprir a sentença. Turma, olha só, e o agente diplomático? Olha só, agente diplomático do Brasil que, citado no estrangeiro, alegar extraterritorialidade, sem designar onde tem no país o seu domicílio, poderá ser demandado no Distrito Federal ou, no último ponto, no território brasileiro que ele teve sua residência, né, domicílio. Tratando-se do domicílio das pessoas jurídicas, em relação à União, Estado e município, será necessário, correto? Lá do outro, será voluntário quando se tratar das demais pessoas jurídicas. Vejamos, artigo 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é da União, o Distrito Federal, claro, dos estados e territórios, as respectivas capitais, correto? Do município, o lugar onde funcione a administração municipal, ok? Necessário. Domicílio necessário. E das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou seja, a sede, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. Voluntário, ok? Temos o domicílio geral voluntário na primeira parte do inciso e o domicílio especial na segunda parte do inciso, ok? Porque ele poderá escolher, a pessoa jurídica poderá escolher, ainda vamos falar sobre ele aqui nessa aula. Parágrafo 1º. Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Vamos a um exemplo? Para acionar o Banco do Brasil, por fato ocorrido em Belém, não é preciso ir a Brasília, sede, bastando intentar a ação contra a filial daquela cidade. Tá certo? Parágrafo 2º. Se a administração ou diretoria da pessoa jurídica tiver a sede no estrangeiro, haver-se-á por domicílio da pessoa jurídica, no tocante às obrigações contraídas por cada uma das suas agências, o lugar do estabelecimento situado no Brasil, a que ela corresponder, claro, tá certo? Bom, para completar, o parágrafo único do artigo 21 lá do Código de Processo Civil nos ensina que o domicílio da pessoa jurídica estrangeira será o Brasil se aqui ela possuir agência,
filial ou sucursal, ok? Domicílio especial, também denominado domicílio contratual, domicílio eleitoral, onde votamos, ou domicílio de foro de eleição. Turma, olha só. Domicílio especial trata-se do domicílio escolhido pelas partes de um contrato para exercitar e cumprir os direitos e obrigações contratuais, tá certo? Na maioria dos contratos escritos, figura uma cláusula em que se escolhe a comarca aí de alguma cidade, em que serão, no caso, solucionados todos os conflitos, oriundos, claro, aí do contrato, tá certo? Bom, dando continuidade, esta cidade será então o domicílio especial, tá certo? Gravem isso. Vamos lá no artigo 78 do Código Civil. Ele nos ensina que nos contratos escritos poderão os contratantes especificar domicílio onde exercitem e cumpram os direitos e obrigações deles resultantes, certo? Artigo 75 do Código Civil. Quantas pessoas jurídicas o domicílio é? Nós já lemos, né? Das demais pessoas jurídicas. Olha só, a segunda parte ele fala onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos, tá certo? Então poderá a pessoa jurídica também escolher o domicílio especial. Cuidado, isso é muito importante. Contratos de adesão não se admite domicílio de eleição. Mas por que não, professor? Se o contrato é de adesão, turma, uma parte é obrigada a aceitar o contrato de adesão como foi proposto. Ele é de adesão, o contrato é de adesão. Logo, ele não elegeu nada, ele não escolheu nada. Foi imposto a ele. Por isso que não pode uma cláusula de domicílio de eleição, por exemplo, aos contratos de adesão. Correto? Relações de consumo também, turma. Não se admite domicílio de eleição. Mas por que, professor? Por que não se admite? Turma, não se admite nas relações de consumo, porque as relações de consumo, a relação jurídica se perfaz sempre no domicílio do consumidor. Ok? Agora só, imaginem que colocaram aí a cláusula de domicílio de eleição no contrato de adesão. E na relação de consumo? Vamos ver que essa cláusula apareceu. Existe. Essa cláusula será tida como nula, tá certo? Ela não existe, ela não pode. Na verdade, ela não tem efeito jurídico, tá certo? Hotéis, pousadas ou mesmo ficar hospedado na casa de amigos, parentes, entre outros, são situações em que não é considerada sua residência nem seu domicílio, tá certo? Serão tidos como regra habitação ou moradia, quando é utilizada sem vínculo de se fixar, sem o ânimos manente, correto? Lógico, se alguém cria um vínculo com a intenção de se fixar, como as pessoas que moram em flats, hotéis, casa de amigos, parentes, etc., aí sim poderemos chamá-lo de residência ou domicílio. Bom, terminamos a aula de hoje. Bom dia, até a próxima.